Olá, crianças, tudo bem com vocês? Sabem que dia é hoje? Hoje é 13 de maio, quarta-feira, dia de aula de língua portuguesa com a tia Andresa. Hoje nós iremos aprender sobre as monossílabas átonas e as monossílabas únicas. Vamos lá! Afinal de contas, o que são monossílabas? Eu acho que vocês já sabem o que são monossílabas. Vamos só relembrar o que são essas monossílabas. Monossílabas são palavras com apenas uma sílaba, que tem apenas um som, não é isso? Conforme a intensidade com que essas palavras são pronunciadas, são ditas, elas podem ser classificadas em átonas ou tônicas. Então, essas monossílabas, né, aquelas palavrinhas que são formadas por uma sílaba só, de acordo com a intensidade com que elas são pronunciadas, são ditas, elas podem ser ou átonas ou tônicas. Mas vamos ver quando é que uma sílaba uma monossílaba, ela é classificada como átona ou como... Vamos lá. Monossílabas átonas. As monossílabas átonas não são pronunciadas de forma expressiva, mas sim com pouca intensidade. Então, quando a gente pronuncia, quando a gente fala essas monossílabas, a gente não se expressa tanto, a gente coloca pouca intensidade para falar essas monossílabas. Vamos ver alguns exemplos aqui em frases. Vamos lá para a primeira frase. Lendo junto comigo, tá? Todo mundo lendo junto comigo. Arthur Lorenzo guardou os brinquedos no armário. Quem é capaz de identificar aqui quais monossílabas nós temos nessa primeira frase? Nós temos aqui, ó, os e temos no. Repararam que quando a gente lê essa frase, essas sílabas, né? Essas monossílabas, elas não são pronunciadas de forma expressiva. Então vamos ler, ó. Arthur Lourenço guardou os brinquedos no armário. A gente não se expressa muito ao pronunciar essas monossílabas. Vamos para a próxima frase. Vinícius adora passear de barco. Qual é a monossílaba que a gente está vendo aqui, ó? De. Quando a gente pronuncia o de, esse de ele sai com muita força ou com pouca força? Essa intensidade vamos entender como força. De barco. A gente fala a palavra de, a monossílaba de, com pouca intensidade. Então, ela é uma monossílaba átona. Henrique pediu sorvete de flocos, mas havia acabado. Então, aqui, ó, essas duas monossílabas de e mas também são átonas, porque são pronunciadas com pouca intensidade. Última frase aqui desse exemplo. Rafael Júnior me chamou para brincar com seus carros. Olha o me, ele também é uma monossílaba átona, porque ela foi pronunciada de forma branda, com pouca intensidade. Assim também quando a gente fala a monossílaba com seus carros. Então, a gente não pronunciou essas monossílabas de forma intensa, sim com pouca intensidade, pouca expressividade. Então, as monossílabas átonas, a primeira coisa que vocês precisam saber sobre elas, que nenhuma monossílaba átona, ela será acentuada. Tia, então ficou fácil de diferenciar agora. Então, toda monossílaba, quando não for
Acentuada quer dizer que ela é átona. E se ela for acentuada, ela é tônica? Vou guardar essa pergunta para mais na frente, para vocês verem que não é bem assim, tá? Próximo. Outros exemplos de monossílabas átonas. Além daqueles que a gente viu lá nas frases anteriores, a gente tem, ó, esses artigos aqui, ó. O, a, os e as. A gente não fala o, a, os, as. Não pronuncia de forma tão intensiva. A gente fala o carro, a gente não fala o carro. A gente fala a casa, a gente não fala a casa, né? Os carros. Não, a gente fala os carros, as casas. Então, viu como a gente pronuncia com pouca intensidade essas monossílabas? Então, sendo assim, elas são consideradas átonas, porque são pronunciadas com pouca, muito bem, com pouca intensidade. Outros exemplos: uma, uns e umas. Essas monossílabas também que são consideradas artigos, também são monossílabas átonas. Temos outros exemplos aqui: nem, pois, que, de, se, em, por, tá? Todas essas palavrinhas também são consideradas monossílabas átonas. Então, vamos revisar o que são monossílabas átonas, perdão. Monossílabas átonas são aquelas monossílabas que são pronunciadas com pouca intensidade, ou seja, vamos entender intensidade como força. A gente não coloca muita força para pronunciar, né? Então, vamos lá agora para a próxima tela. Monossílabas tônicas. Se as monossílabas átonas são pronunciadas com pouca intensividade, as monossílabas tônicas, elas sim são pronunciadas com bastante intensidade, né? Elas são pronunciadas de forma bem expressiva, ou seja, com muita intensidade. No outro exemplo, a gente trouxe os meninos, né? Agora vamos trazer as meninas. Então, vamos ver aqui os exemplos de monossílabas tônicas. Primeira frase, lendo junto comigo, vamos lá? Emanuele desenhou uma flor. Emanuele desenhou uma flor. Nessa frase, quantas monossílabas eu tenho? Acertou quem disse que eu tenho duas monossílabas. Eu tenho a palavra uma e tenho a palavra flor. Mas quais dessas pode ser considerada monossílaba tônica? A palavra flor, flor. Eu pronuncio essa palavra com mais intensidade do que a palavra uma. Emanuele desenhou uma flor. Flor eu pronuncio de uma forma mais intensa. Por isso, a palavra flor é considerada uma monossílaba tônica. Vamos lá para o próximo exemplo. Isis tomou chá de maçã. Quantas monossílabas eu tenho nessa frase? Tenho duas, a palavra chá e a palavra de. Mas apenas uma delas é considerada tônica. Qual é? A palavra chá. Ó, pelo próprio acento aqui da palavra chá, eu já percebo que eu pronuncio essa palavra com um pouco mais de intensidade. Sendo assim, ela também é considerada uma monossílaba tônica. O próximo exemplo. Isabelle adora dias de sol. Sol, sol é uma monossílaba tônica pronunciada com intensidade, com muita intensidade. A palavra dia aqui, como a gente viu anteriormente, é uma monossílaba átona, mas a palavra sol, ela é uma monossílaba tônica. Giovana guardou a pá. Giovana guardou a pá.
dessas duas monossílabas eu pronunciei de forma mais intensa? A monossílaba A ou a monossílaba pá? Com certeza a monossílaba pá, até porque ela também já é acentuada. Então, se ela foi pronunciada com mais intensidade, isso quer dizer que ela é uma monossílaba tônica. Amanda comprou um casaco de lã. Amanda comprou um casaco de lã. Nesse exemplo, nós temos 3 monossílabas. Quais são? De e lã. De lã. Qual dessas 3 monossílabas eu pronunciei de forma mais intensa? Foi a monossílaba Foi a monossílaba de? Ou foi a monossílaba lã? Muito bem, vocês estão bastante participativos hoje, hein? Na palavrinha lã, na monossílaba lã, que é a monossílaba tônica. Então, recapitulando, monossílabas átonas são as monossílabas que são pronunciadas com pouca intensidade e monossílabas tônicas são as monossílabas pronunciadas com muita intensidade. Então, eu creio que todos vocês já sabem o que é uma monossílaba, é uma palavra que tem apenas uma sílaba, e monossílaba átona, pouca intensidade. Tônica, muita intensidade. Agora, aquela perguntinha que eu fiz anteriormente. Será que toda monossílaba tônica é acentuada? Pelos exemplos que a gente consegue ver aqui. Flor, chá, sol, pá e lã. Eu já consigo responder essa pergunta. Nem todas as monossílabas tônicas, elas são acentuadas. Então, não vão por essa regra. Se a monossílaba tiver acento, ela é tônica. Se ela não tiver acento, ela é átona. Essa não é a regra, tá, pessoal? Porque como a gente está vendo aqui, existem monossílabas tônicas que não são acentuadas, como o exemplo da palavra flor e da palavra sol, ok? Na próxima tela, a gente vai ver outros exemplos de monossílabas tônicas e vocês vão perceber que existem algumas que são acentuadas e outras que não são. Vamos lá. As palavras bem, bom, dor, lei, mar, mal, luz, trem, pó, fé, 3, má, cá, já, lá. Viu aí como que acontece? Todas essas sílabas que eu pronunciei, todas essas palavras que eu pronunciei agora são monossílabas tônicas e nem todas são acentuadas. Então, lembrem-se que nem toda monossílaba tônica é acentuada. Existem monossílabas que não são acentuadas, porém elas são tônicas. Tia, então como é que eu faço para saber quando eu devo acentuar uma sílaba tônica, uma monossílaba tônica ou não? Vamos ver isso agora aqui, ó. Regras de acentuação de monossílabas. O que é acentuação? Colocar os acentos. Quais são os acentos que a gente conhece? O acento agudo, o acento circunflexo e o tio. Não é? Nós conhecemos esses 3 tipos de acento. Então, vamos lá para a primeira regra. São acentuadas monossílabas tônicas terminadas em a ou as, e ou es, o ou os. Então, as monossílabas terminadas em i ou is são acentuadas? Não. As monossílabas terminadas em u ou us são acentuadas? Não. Então, são acentuadas as monossílabas tônicas terminadas em as, es e os. Apenas monossílabas
tônicas, tá? A gente está falando de tônica, a gente não está falando de átonas, a gente está falando de monossílabas tônicas, aquelas que têm uma maior expressividade, uma maior vibração na hora de falar, uma maior intensidade. Vamos aqui exemplos. Ma, lá, cá, já, san, a. Todas essas monossílabas são acentuadas e elas são consideradas tônicas. Fé, pé, mês, três, lê, ré, vê, terminada em e, então são sílabas tônicas acentuadas. E o outro exemplo, ó, só, nó, dó, nós, pôs. Então, todas essas palavras que eu apresentei aqui agora para vocês são monossílabas tônicas acentuadas, porque elas terminaram em a ou as, e ou es, o ou os, ok? Então, tia, por exemplo, aqui a palavra dó. Se eu tirar o acento agudo, como é que eu pronuncio essa palavra? Do. Sentiu a diferença aí do do para o dó? Qual é o que eu pronunciei com mais força, com mais vibração? Foi a palavra do ou foi a palavra dó? Foi a palavra dó. Então, ela é uma sílaba tônica, dó. Agora, do é uma sílaba átona, porque ela é considerada uma sílaba átona, porque ela é pronuncia com pouca intensidade. Muito bem. Então, pessoal, essa é a nossa aula de hoje. Eu espero muito que vocês tenham gostado da aula. Nas próximas semanas, nas próximas videoaulas, eu vou tentar preparar algo diferente para vocês, mas eu preciso muito do retorno de vocês, eu preciso muito do feedback de vocês. Vocês falam, tia, estou gostando da aula, não estou gostando. Eu já recebi um feedback de uma aluninha muito especial, que ela me falou que ela gostaria que eu mudasse nas minhas aulas. Então, para as próximas aulas, eu já vou preparar uma aula diferente, né? Eu vou aparecer nas câmeras para vocês. Espero que vocês gostem de me ver, tá? Então, beijos, meus amores, e até a próxima aula. Fiquem com Deus.